Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Ervi Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Segunda vez que eu vou gravar este vídeo, porque eu gravei um outro vídeo inteiro falando de Shoftim. E nós estamos na Parashat Kitetse. Então eu falei sobre Shoftim, nós já temos uma de Shoftim. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês qual foi o meu desjejum e o porquê que eu vou dizer, porque não é para induzir ninguém e nem dar receitinha nem coisa nenhuma, até porque eu não sou um exemplo alimentar para ninguém. Mas então eu acordei e tomei um café com leite com açúcar, sim, bem normal, tá? Eu, como eu disse, não sou um exemplo para ninguém, eu não como nada, eu tomei o café com leite lá em casa. Vindo para o trabalho, eu espremi um limão com creatina, um scoop de creatina, uma colherzinha pequena, né? Um scoop de creatina. E agora eu fiz um café preto. Então nós vamos fazer a bênção do café e vamos aprender o que com isso? Que não se come de manhã, que fica se bebendo coisas? Não, que quando eu tomei o café com leite, eu pedi permissão para o café com leite. Então quando eu cheguei aqui, eu tomei o limão com a creatina, eu pedi permissão novamente, pedindo a bênção e abençoando aquele alimento novamente. E agora o café é a mesma coisa. O que significa isso? Quando você toma uma coisa, em seguida você toma outra, ou come uma coisa, em seguida come outra, todas elas vão precisar da permissão. Claro que quando for um prato cheio de comidas ali, você pode usar o shiakola para tudo aquilo, não é? Mas você vai comer ou vai tomar separadamente e você vai pedir permissão para cada coisa. Então, embora eu já tenha feito hoje duas bênçãos pelas coisas que eu tomei, eu vou fazer novamente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Novamente, mas para outro líquido. Então, Parashat Kitetse. Eu vou ler aqui no Ora Haim, tá? Do Rabino Benatar, tá? Por quê? Eu vou ler os tipos de comentários que ele faz, eu não vou ler os comentários dele, mas ele faz assim, por exemplo, do capítulo 21:10, onde começa Kitetse, ele vai do 21:10 até o 14, fazendo um único comentário. Não vamos trabalhar os comentários desse rabino, mas eu vou ler esse resumo que ele faz do 10 ao 14, porque fica bem importante para nós já entendermos aqui do que é que nós vamos falar. Então prestem atenção aqui. 21:10 ao 14. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos e o Eterno teu Deus os entregar na tua mão e deles levares prisioneiros, e vires entre os prisioneiros uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa, e ela raspará sua cabeça e deixará crescer as suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela. Ficará em tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês. E depois poderás ir a ela, possuí-la e serás para ti por mulher. Por que eu resolvi ler esse, mas não é isso que nós vamos falar? Porque nós vamos começar falando o seguinte: eu não quero de maneira nenhuma convencê-los de que uma mulher ou de que os prisioneiros, né, o que o cativo numa guerra, ele seja um espólio de guerra. Não quero convencê-los de que a Torá, como ela está escrita, não é? A escritura sagrada, como ela está lá literalmente, que nós vamos trazer para os dias de hoje e achar essa barbárie que continua acontecendo em alguns povos, né, que fazem guerra e retêm reféns ali e fazem deles como se fosse espólio de guerra. Por quê? Porque eu não tenho a intenção de falarmos sobre estupro, de falarmos sobre submissão, de falarmos sobre esse poder exacerbado, maligno que acontece nas guerras. Então, o que eu quero trazer, eu li essa partezinha, porque nós vamos falar do filho rebelde. Nós vamos entender aqui, eu cheguei a anotar umas coisinhas aqui. Como é que você vai imaginar essa Torá nos dias de hoje?
se nós temos que entender uma coisa muito, talvez muito simples, mas que ela não está muito clara para as pessoas que estudam ou que têm assim não é didática a palavra, mas uma ortodoxia ou está lá e lá eu vou fazer exatamente como está, porque a Torá é eterna e eu não quero infringir esse princípio de fé, né? Não é que Maimônides explicou, organizou muito bem os 13 princípios de fé. Uma é acreditar que a Torá é divina, não é? E que ela é eterna e imutável. Então, o que é que nós vamos entender aqui para começo de conversa, sendo Bnei Noach ou não é? Saindo da nomenclatura, mas para nós nos dias de hoje. Quando o Sinai recebeu essa extraordinária visita, não é, dessa voz de Hashem, vamos dizer assim, e de Moshe Rabbeinu, quando ele subiu no Monte Sinai e teve a divina transmissão, não é, da Torá por Deus, esta é a lei. Então ele desceu e mostrou, né, para o povo. Esse tempo são mais de 3.300 anos atrás. Então, esse Deus, que é o mesmo Deus de hoje, não é? Nunca muda, imutável e único, ele falou, ele transmitiu para Moshe falar ao povo uma linguagem divina para um povo, para uma humanidade de 3.300 e poucos anos atrás. Então, ela nunca deixará de ser eterna, não é? Somos nós que modificamos, somos nós que evoluímos e tem que ser assim, graças a Deus, Baruch Hashem. Nós não podemos achar que é normal, que é aceitável, sem sentir nenhum tipo de mal-estar, mandar matar o filho porque ele é rebelde, manter em cativeiro ou ter como espólio de guerra mulheres, estupros, poligamia e tudo mais. O que nós vamos entender aqui é que toda forma de guerra é um retrocesso. Quando nós falamos de território, estão guerrilhando pelo território, mesmo que o território seja conquistado por aquele povo que merecia, aquele que vence a guerra é o certo, vamos dizer assim, o certo nem sempre é o bom, assim como fazer o bom não é o bem, o bom nem sempre nos parece certo. Então nós vamos entender que aqui tudo bem, rolou, teve a guerra, teve a coisa, precisamos conquistar esse território e tudo mais. Humanamente falando, de uma maneira a evoluirmos, a nossa alma poder se libertar de tudo isso, expandirmos a nossa consciência, a guerra é um retrocesso. Todas as guerras são um retrocesso, porque são humanos, não é? Humanos brigando, se arrancando os olhos, se dando tiros, se explodindo, não é? Fora toda essa ideia poderosa na hora da crueldade, de estupro, de subjugar o outro. Então, essa parte eu quis dizer para nós não ficarmos fora, afinal de contas a paraxá é muito difícil. Agora saindo para a guerra, então vamos entender como fazer. Por certo, foi muito difícil, foi um momento tenso da Mishnah, os sábios colocarem isso para que as pessoas não se matassem, não fizerem guerra, não matassem seus filhos e tudo mais. Não foi nada fácil. Nós vamos ler aqui do Rabino Pinhas Peli, que é o livro que eu vou usar, porque vocês querem fontes, nós vamos usar este livro. Ele vai explicar ali alguma maneira, um jeito muito criativo e importante que os sábios colocaram na Mishnah para que essas coisas, as quais estão na Torá, se o filho rebelde, né, chama os anciãos, vamos apedrejá-lo e tudo mais, uma maneira muito criativa que isso não pudesse acontecer, que isso não pudesse, colocou empecilhos, muitos empecilhos ali. Então, nós vemos, deixa eu ver aqui que é um retrocesso. Eu fiz anotações aqui no meu livro em lápis. Falando assim, entendendo que nós não queremos de maneira nenhuma convencer ninguém sobre que tem que ser como está lá, nós vamos entender que foi escrita por Moshe Rabbeinu, transmitida por Deus para um povo daquela época.
Então as coisas elas foram se modificando, não é? Não a Torá, mas sim as pessoas evoluindo e tudo mais. Isso precisa ficar claro, mas ela não deixa de maneira nenhuma de ser extremamente, e não só insubstituível, mas importante para os dias de hoje, a nossa velha e boa Torá como está escrita. Por quê? Porque nós conhecemos as interpretações, nós sabemos que o literal é para o povo daquela época, nós sabemos que nós vamos filosoficamente interpretar, esotericamente interpretar e até fazer aqui não só analogias, mas uma maneira mais lúdica, não é? Uma maneira mais de historinhas, assim, nós também vamos entender assim. Então nós podemos trazer de lá até aqui maneiras diferentes de utilizar aquilo que era para aquele povo naquela época. Pensem comigo, se nós fôssemos receber hoje a Torá, por certo não seria no Monte Sinai, por certo Deus teria que falar sobre elevadores, sobre computadores, sobre internet, não é? Sobre plástico, sobre a Revolução Industrial, quem sabe? Então nós sabemos disso e nós precisamos realmente ter isso na nossa cabeça, porque senão nós vamos confundir que o fato de nós não fazermos exatamente como está lá é como se nós estivéssemos traindo, não é? Traindo a Torá ou fazendo alguma idolatria. Não é esse o caso. Depois, quando a gente fala sobre isso, a gente entende também que nas guerras, as pessoas, vamos pensar nas guerras, nos conflitos que nós temos conosco mesmos, nos conflitos que nós temos com as outras pessoas. Quando nós estamos em conflito, guerreando mesmo, há um mal-estar ali muito grande, não é? Há uma luta ali por poder, mas há um mal-estar. Por quê? Porque as guerras são um retrocesso. Então nós temos várias coisas, o poder de subjugar o outro, o poder, a gente vem da Parashat Shoftim, entendendo que precisamos designar juízes para nós mesmos, para termos capacidade de julgar uma ação, ou de julgar atitudes, ou de ajudar esta evolução da humanidade mesmo, evolução, melhoramento, né, refinamento. E nós vemos que tudo isso acaba justamente na nossa época de Elul, que precede Rosh Hashanah. Então nós já nos refinamos lá atrás, nós já nos polimos, aí agora nós vamos fazer este balanço, não é mesmo? O balanço das coisas que aconteceram, das coisas que não foram bem como nós queríamos, vamos fazer a tchuvá, vamos aos pouquinhos tentando relembrar aquilo que é, né, crédito e débito ali, como é que eu nunca sei, né, fazer essa contabilidade. Quando nós fazemos essa contabilidade e chegamos aqui, nós somos expostos a uma paraxá muito forte, uma paraxá muito agressiva, não é? E por isso nós vamos sentir esse mal-estar, o mesmo mal-estar que nós sentimos quando nós entramos em guerra com as pessoas, com os nossos relacionamentos. Nós vamos ver sobre o divórcio nesse momento aqui, quando nós estamos em guerra com o cônjuge. Nós conhecemos nos dias de hoje aquele super love, amor, e no momento da separação, aquele enfiar o dedo nos olhos do outro, aquele desamor total. Então, quando nós falamos de balanço, nós temos que fazer um balanço de tudo. Imagina você num casamento inteiro, sei lá, de 20, 30, 40 anos, um casamento tão bonito, uma coisa tão harmoniosa, de repente você se separa, ou porque foi traído, ou porque não gosta mais da pessoa, ou porque, enfim, sei lá, não interessa a nós sabermos por que o divórcio acontece, e aquilo que era, como a gente vê nas mídias, meu bem pra cá, meu bem pra lá, de love, vira os meus bens, os seus bens e pensão e não sei o que, isso aí, e é recíproco, tá? É recíproco. Outra coisa que eu quero aqui falar, que é mais esotérica, antes de nós lermos, é mais esotérica, mas ela é importante. Nós temos que entender que lá atrás não só era para o povo daquela época, como eles vinham de uma história, não é? A história que vinha antes de tudo isso, nós temos Adão e Eva, não é? Adão e Havá.
E a gente fica pensando, mas como que é o primeiro homem? O que é nós olharmos para esse futuro que nós vamos ter? Como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos realmente sair dessa, não é dessa mesmice, mas dessa corrosão que existe nesta ideia de usar a Torá que está escrita nos dias de hoje, como ela está sem interpretar, há uma corrosão. Quem é que olha para frente? Então nós temos uma história mítica, claro, não é um simbolismo dentro do judaísmo, onde Adão e Eva estão com os rostos, né? Um está com o rosto para frente, outro está com o rosto virado para trás. Nós vamos entender aqui e parar de apedrejar o fato do Éden, lá do Gan Éden, do que aconteceu no Jardim do Éden, entender que tudo é da vontade de Hashem. Quando nós falamos em Adam Arishon, e aqui em alguns vídeos eu tratei ele como o homem ali, Adam Arishon e Ravá, nós vamos entender aqui um pouco diferente. Este ser criado por Deus, que está com uma face para frente e uma face para trás, é Adam Arishon, é o primeiro homem, mas é aquele Kadmon, como o mundo, né? Aquele mundo de Adam Kadmon, aquele homem primordial, aquilo que seria o ideal, não é? Esse que é criado a priori, não tem sexo, não existe Havá separada, tudo está numa única coisa. Então nós falamos, era hermafrodita, era mais do que hermafrodita, não era unicamente a parte sexualizada, a parte de gênero que era junta, mas tudo, né? O feminino e o masculino estavam unidos. Quando um olha para frente e outro para trás, se você pensar de uma maneira machista, ou sei lá, você vai pensar, Adão estava olhando para frente, Havá estava olhando para trás. É exatamente o contrário, não é? Adão estava olhando para trás, então tudo mítica, e Havá estava olhando para o futuro, não é? Ela se deu o desfrute de arriscar. Foi por conta de Havá, foi por conta dessa, quando foi dividido, não é? Este homem ideal, mas ainda não é sem essa parceira, porque tudo estava nele, não é? Não tinha nem como continuar, né, as gerações. Então essa face que olha para o futuro, que arrisca, que entende que existe o que é eterno, mas existe o ser humano com o livre-arbítrio que vai ter que arriscar, que vai ter que se jogar no deserto, que vai precisar errar, porque todo o processo de vinda requer um processo de volta, de retorno a Deus. Então, esta face que olha para o futuro, que arrisca, não é? Que come do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, é Havá, é ela que abre as portas para o futuro, é o lado feminino da árvore da vida, que olha para o futuro, que age, não é? Que fala, entende? Que convence. Então nós precisamos desse que olha para trás, para nós fazermos o balanço de tudo isso, o balanço de Elul, o balanço das nossas vidas, porque é mais fácil olhar para trás. Você vê como é que funcionava, sabe, mas olhar para frente, um lugar desconhecido, um lugar onde ela não sabia, esta parte feminina, não sabia o que te esperava ali, este risco que é muito bem-vindo pela divindade. Sim, não tenham medo de falar isso, nada passa batido pela divindade, nada passa batido aos olhos de Deus, aos olhos de Hashem, que quer que as coisas sejam exatamente como elas estão sendo, não é? É como se o Criador ficasse assistindo as criaturas e mantendo que aquilo ficasse equilibrado, não é? Ele não nos deixa cair, mas ele mostra que existe a possibilidade do futuro. O passado é o balanço que nós fizemos, mas o futuro vai depender de nós olharmos para frente. Então, uma guerra é retrocesso. Então, quando existe guerra, não se pode usar espólio de guerra, pessoas como espólio de guerra, não é? Nós vimos nessa paraxá também o fato da mulher que é a mais amada, a que é menos amada, porque afinal tinha poligamia. Sabemos que isso não acontece mais no judaísmo. Então, nós percebemos que, peraí,
Não estamos aqui saindo da lei ou desrespeitando a veracidade e a eternidade da Torá. Nós estamos enxergando para frente, no futuro, com os olhos femininos que olham para o futuro, que não se acomodam ali olhando para o passado. Então, poligamia não cabe mais. Não cabe mais. E a mulher é o foco aqui. Não era uma mulher com vários homens, era um homem com várias mulheres. Então nós vamos entender aqui este olhar para o futuro. Não pode ser daquele jeito, tem que ter mudado e mudou. E ninguém infringiu a Torá, mas foi interpretado dentro de cada época, não é? Para que nós não sejamos cruéis em nome de Deus. Eu faço isso, faço aquilo porque está lá escrito. Crueldade porque está escrito, como nós estamos vendo acontecer em outros povos. Então, nesse momento que tinha a poligamia, uma mulher era mais desejada, a outra era menos desejada, só que o status quo, ou a priori na própria Torá, nós temos a importância do primogênito. Então, se o filho primogênito acabava sendo, dava à luz a esposa que era menos amada, nós temos um problema aqui, um problema jurídico, um problema psicológico, um problema de relacionamento, um problema que deve ser resolvido. Quando o primogênito não é da esposa e sim é da concubina ou daquela que não é tão amada, nós vemos na própria história bíblica o problema enraizado até os dias de hoje, quando Agar dá para Avraham o primogênito, mas o primogênito que Deus tinha prometido, não é? Nação, prometido mundos e fundos, como a gente fala, seria Isaac, que era o filho de Sará, porque era este casal, Avraham e Sará, não é? A promessa era para eles e não para Avraham e Agar. Mas o que é que fazemos agora se Ismael nasceu antes? Nasceu antes. Não é? Conta a Torá que Ismael tinha uns 14 anos, eu acho, mais ou menos, uns 13, 14, quando Isaac nasceu. Então nós vemos até os dias de hoje algumas confusões ali, brigas e novamente retrocesso. Então precisamos trazer o Talmud mais para perto de nós. Assim como a Mishnah trouxe a Torá mais para perto daquela época para entrar num Talmud mais limpo. E ainda assim temos que interpretar muitas coisas. Dito isto muito longo, nós vamos entrar agora no assunto que eu resolvi abordar a fundo e utilizar a fonte, que é a parte do filho rebelde. Eu vou tirar aqui meus óculos, vou tomar mais um café. Viram que nós acabamos aqui conversando, eu comigo mesma, com vocês aí, resumindo mais ou menos os fatos mais importantes dessa paraxá. Precisamos sair do negócio de achar que tudo como estava lá escrito ipsis literis nos tempos de outro. Aquilo não muda, nós mudamos, não é? Senão nós vamos sair guerreando aí daqui a um tempo de tacape, né? Todo mundo puxando os cabelos, arrastando as mulheres pelos cabelos, não é? Vivendo numa caverna, acendendo uma fogueira, achando que está tudo bem, porque assim estava escrito. Não é isso que Deus quer, não é? Bom, Abismo entre Gerações é o título do senhor Pinchas Perry, que nós já utilizamos, que é Torá hoje, um livro muito simples e muito moderno, muito maravilhoso mesmo. Bom, vamos ver aqui onde é que eu vou começar. A queixa soa familiar nas palavras simples da Torá. Quando um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e ainda que o castiguem, não lhes dá ouvidos, né? Devarim, aqui 21, 18, 21. A Torá não especifica de que maneira o filho não obedece. Já é um problema que ela não especifica de que maneira ele desobedece. Não indica se o filho mostra desobediência através de demonstrações nas ruas, de andar em más companhias, do consumo de drogas, olha como ele modernizou aqui, ou da simples fuga à responsabilidade por sua própria vida. A Torá tampouco menciona que argumentos esse filho teimoso e rebelde utiliza para justificar sua desobediência aos pais.
Entretanto, supõe-se que o filho teimoso e rebelde não fique inerte e silencioso. A juventude geralmente protesta e esse jovem também deve ter uma ou duas coisas a dizer quanto à decepção com o mundo dos pais, e a maneira deles de pensar e agir, o que leva o filho a desobedecer à vontade e à filosofia de vida dos pais. Nós não vamos atacar aqui os pais diretamente, mas nós também não vamos atacar o filho rebelde diretamente, porque a Torá não especifica. A Torá não diz assim: vocês, casal, são muito legais, vocês são um pai e uma mãe perfeitos, uma casa com muita harmonia, um lar muito amoroso, vocês tratam este filho com amor, não é? Com paciência, e ele não obedece a vocês. Ela não diz isso. E ela também não diz: vocês não valem nada, vocês são um casal que não se ama, que não se respeita. Ela não diz isso. Então o seu filho não quer escutar. Ela também não diz isso. Então nós vamos entender aqui que esse não escuta a voz dos seus pais, às vezes é um mau exemplo mesmo. É um mau exemplo. Quando aquele filho é rebelde, porque passou uma vida inteira vendo ou ouvindo, nesse caso aqui, os pais se desrespeitarem, os pais serem ausentes naquilo que a criança, naquilo que o adolescente estava sentindo. Ele vem crescendo e precisando de um pai e de uma mãe unidos, não é? Importantes no seu desenvolvimento. Então esta voz que ele talvez não escute, justamente ele se rebela sobre essa voz que ele não quer escutar. Essas coisas que ele escutou dentro de casa e não queria ter escutado, ele se rebela. Nós sabemos que, como eu já disse aqui, todo mundo comenta isso, 5 dedos da mão, não é? Todos eles estão numa mão, todos eles são dedos, todos eles servem para alguma coisa, mas você geralmente quando vai apontar alguma coisa é com este. Quando você vai dizer um legal, um joinha e dar um joinha no vídeo aí, é com esse. Então cada um tem a sua função, o que significa que cada filho, mesmo saindo do mesmo casal, tem uma maneira de assimilar, de absorver o que acontece na família de maneira diferente. Uns tiram de letra brigas e desavenças, outros não, e se rebelam, e aquilo vai virando uma bola de neve. Ele fala aqui de drogas, ele fala aqui de demonstrações em público. Veja como sim a Torá pode ser moderna, e aquilo que parece ser uma lacuna, não é uma lacuna, um equívoco, de repente faltou alguma coisinha ali que Deus esqueceu de escrever, quando a gente pensa que pode haver ali, não tinha alguma coisa específica, o que abre um leque para interpretação e utilização na modernidade, nos dias de hoje. Extremamente importante isso. A solução dada pela Torá para o problema do abismo entre as gerações é bastante severa, com os pais denunciando o filho aos anciãos da cidade. Este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece à nossa voz, é glutão e beberrão. Aquele glutão e beberrão não obedece à nossa voz, talvez ele não obedeça aquele fato deles serem daquele jeito. Então aqui nós não vamos apedrejar os pais, mas nós não vamos apedrejar o adolescente, o filho rebelde, que não pode não ser um adolescente, pode ser um adulto. Nós não vamos apedrejar nenhum nem outro, porque nós sabemos que nós somos o produto dos nossos pais, que são o produto dos pais deles, e assim por diante para trás, não é? Por quê? Porque os pecados dos pais são cobrados nos filhos. Isto é uma metáfora muito interessante e cabe muito bem nessa paraxá aqui. Como você é como pai e mãe? O que você está falando dentro de casa? Ou se blasfemando dentro de casa? Ou falando coisas boas dentro de casa? Que o seu filho escuta. O que nós estamos falando? O que nós estamos fazendo com esta voz que deve ser respeitada?
Bom, essa solução radical para o problema de um filho teimoso e rebelde não pareceu plausível sequer aos olhos dos rabinos da Mishnah e do Talmud. Vejam, eles tiveram muitos problemas, isso deve ter dado uma gastura nos rabinos. Como é que nós vamos fazer virar uma lei isso que está escrito na Torá para um povo de 3.000 anos? Não é? Bronco, no chucro do deserto, escravos. Como é que nós vamos fazer essas pessoas entenderem que não é para sacrificar o seu próprio filho? Como que nós vamos fazer isso? Teve povo aí que não conseguiu convencer, ou nem tentou pelo jeito, né? Os judeus conseguiram e convenceram. E no século II, o erudito Rabi Shimon firmemente afirma: o caso de um filho teimoso e rebelde ser executado jamais ocorreu nem jamais ocorrerá. Século II é antes do Talmud, da edição final do Talmud, que foi no ano 500. Olha quanto, ali já fazia 3.000 anos. Imagine só, já fazia quase 3.000 anos. Bom, os rabinos não aceitam facilmente que um filho deva ser o único responsável por ser como é. Bingo, bingo, entenderam? Quando nós colocamos pessoas no mundo, quando nós constituímos família, e nós engravidamos, não é? O casal engravida e um filho nasce, os maiores responsáveis e até certa idade, até certo ponto, os únicos responsáveis pela conduta, pelo caráter, pela formação deste ser são os pais e não o contrário. Então, quando você vê algum pai, alguma mãe dizendo: me arrependo de ter filhos, né? Às vezes tá bravo assim, fica falando: arrependimento, tá só serviço e coisas assim, ou porque o filho não está andando nos caminhos que ele pensa que deveriam ser os caminhos. Opa, para aí, stop, papai e mamãe devem sentar, parar, escutar a voz da consciência, não é? E pensar: quem é que ensina quem? O exemplo faltou de onde? E eu não estou generalizando, que às vezes o cara é rebelde, a menina é rebelde, a pessoa é rebelde mesmo, não é? Nasceu de cabeça para baixo, não é? Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Você é o condutor, você é o exemplo, você, pai e mãe. Então como é que nós vamos sair matando o filho? Porque o filho, como uma porca, que quando o porquinho, tem que ser porca, pobrezinha, quando a porca tem um filho que é tortinho, que é erradinho, ela come os filhotes, não é? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma seleção aqui de só seres perfeitos? Pois é. Uma geração teimosa e rebelde é, provavelmente, o reflexo de determinadas atitudes da sociedade em que foi criada. Sociedade, família, ambiente. Assim, quando discutem exaustivamente, como de fato fazem, cada palavra dessa porção semanal, os rabinos apresentam uma série de limitações quanto às circunstâncias e condições em que os pais podem culpar seu filho em público, com justiça pedindo sua punição. Imagina, né? Em público, ridicularizar a pessoa. A gente, por um lado, diz assim: a roupa suja se lava em casa. Vem a Torá e diz, pega em público e fala tudo. Aí os rabinos, numa mega super saia justa. Como fazer criativamente e sabiamente, limitando todo tipo de coisa, para não entrar ali naquela lei. Como quando a gente fala da tal das súmulas vinculadas, que eu já falei aqui, dos transitados em julgado, daqueles casos que já aconteceram e que nós podemos usar como exemplo. Eles aqui precisam começar a ser um exemplo para os próximos. Então, muita calma nessa hora, rabinos da Mishnah. Como fazer um povo, pensem comigo, que receberam uma lei há 3.300 anos, ali nesse caso um pouco menos de tempo, e entender que não era assim, é assim, mas não é bem assim. E que ninguém é totalmente vítima, como ninguém é totalmente algoz. Bom, o Rabi Judá diz na Mishnah Sanhedrin 8.4. Olha aqui que interessante, o que é sapiência, o que é limitar, o que é impedir,
O que é possibilitar uma impossibilidade de fazer alguma coisa em determinada lei escrita. Se a mãe não serve para o pai, o filho não pode ser responsabilizado por ser teimoso e rebelde. Se um dos dois, pai ou mãe, tem a mão amputada ou é manco, mudo, cego ou surdo, o filho não pode ser condenado como teimoso e rebelde, porque está escrito lá em Devarim 21:19, pegarão nele seu pai e sua mãe. Os pais, portanto, não podem ter a mão amputada e o levarão. Não podem, consequentemente, ser mancos e assim por diante. Entenderam? Se diz lá no Devarim que eles pegarão, se eles têm a mão amputada, não podem pegar. Olha a criatividade. Eles vão levar até os anciãos. Eles não podem levar se eles forem mancos. Isso tudo é literal e dá para entender assim, mas é muito óbvio, é nítido aqui que a grandiosidade do entendimento profundo do rabino e dos rabinos que trataram desses assuntos utilizaram aqui. É nítido a profundidade que é ser manco, cego, surdo, com mão amputada, e o que é uma mulher ou uma mãe que não serve para o pai. Além disso, no Talmud babilônico, no Tratado de Sanhedrin 71a, a lista de limitações sobre a possível condenação do filho rebelde cresce. Eu tô rindo porque é muito criativo. Se todos o legislativo, esses que fazem as leis, principalmente aqui no nosso país, fossem mais criativos, em vez de ideológicos e vendidos, fossem mais criativos, em vez de traidores da Constituição, não é? Aqui os rabinos não traíram a Torá e conseguiram trazer aqui, limitar e dar um jeito, não é? Para quê? Para que fosse entendido para todo tipo de povo. Porque tem o intelectual, tem aquele mais ignorante, tem aquele que estuda, tem aquele que não estuda. Isso tinha que caber para todos, não é? Se sua mãe não se parece com seu pai em voz, aparência e tamanho, o filho não pode ser condenado. Olha o tamanho dessa limitação. Então, se a mãe não se parece com seu pai em voz, literal, tá? Nós vamos entender o não literal. Aparência e tamanho. Pronto, o filho não pode ser condenado. Ela não é nada disso, então ele não será condenado. Todas essas restrições quase que impossibilitam a execução de um filho rebelde por apedrejamento em qualquer ocasião. O caso citado na Torá serve, contudo, de advertência para lembrar-nos das falhas da geração de mais de 30 anos que inevitavelmente produziram um filho rebelde. Aqui eu nem preciso, então ele já fez o trabalho por mim. Ele já olha e disse para nós nos lembrarmos dessas falhas. Não se culpa um filho cujos pais têm mãos amputadas e não levantam um dedo para mudar o ambiente em que o filho cresce. Isso é mão amputada. Não levanta um dedo, não mexe uma palha, não faz coisa nenhuma para que a vida do filho, onde ele cresce, o ambiente onde ele cresce, seja bom, seja benéfico, seja para que ele seja uma pessoa tranquila, satisfeita. Vai ter os rompantes ali da rebeldia normal, mas não o anormal, o que passa do limite, o que se derruba, o que se arrebenta em todo tipo de coisa e vira rebelde para o resto da vida. Então, a mão amputada é aquela que não levanta um dedo. Olha a metáfora e a analogia. Não se culpa um filho cujos pais são mancos e não saem de sua rota ou rotina para renunciar à própria comodidade e evitar assim os efeitos que depois lamentarão o pai e a mãe acomodados. Educar dá serviço. Então, o pai e a mãe manco, aquele que não se movimenta, não sai do lugar, se acomoda, prefere ver o filho gritando, ou o problema acontecendo, ou os filhos brigando, ou um problema que vem da escola, ou um problema... Ele prefere simplesmente não dar ouvidos, não render uma discussão, não continuar, porque educar dá trabalho. Educar os filhos não é um serviço para mancos que não se movimentam bem.
É isso que quer dizer. Incrível, isso aqui é incrível. Bom, olha só, comodidade e evitar assim os efeitos que depois lamentarão e na maioria das vezes colocarão a culpa nos filhos. Não é? Se aí não vale nada, essa aí não vale nada, não sei o que eu fiz para merecer. Não, onde foi que eu errei? Errou em tudo, mas não percebe. Porque não faz chuvá, porque não sabe de Elul, porque não conhece o judaísmo. Porque se conhecesse, ia entender. E entender, você é o maior responsável pelos fracassos do seu filho? Não, mas você é uma parcela bem grande no crescimento, no desenvolvimento para que isso acontecesse no futuro. E aí você vai lamentar. É o que ele diz aqui. Não se culpa o filho cujos pais são mudos ou cegos, se eles se calam ou fazem vista grossa aos problemas que os jovens enfrentam e não conseguem levantar a voz para mudar a situação enquanto isso ainda é possível. Aqui são 3 coisas. Mudos é aquele que é mudo, não ajuda em nada, não conversa com o filho. Não percebe o que está acontecendo, olha só. Se calam ou fazem vista grossa para aqueles problemas que ele traz. Não é? O filho está chamando atenção, mas ninguém escuta. E quando fala ali, mudos, né? Não escuta, é cego, não vê o que está acontecendo. Não vê ou não quer ver. Este é o pior cego. Não quer ver por quê? Porque dá trabalho. Bom, e também não levanta sua voz, como diz ali 3 coisas, né? Enquanto é possível. Como a gente diz, como é que é? É de novo, é de pequeno que se torce o pepino. Não é? Depois que ele já cresceu, não se torce mais, já era. Bom, por fim, não se culpa inteiramente um filho pelo lamaçal em que se atolou, cujos pais estavam surdos. Sabe? Quando o filho vem para conversar com você, vem para pedir um auxílio, vem para desabafar algo, ele está com um nó na garganta, alguma coisa que aconteceu na sua vida, na escola, dúvidas que ele tem, um crush que ele está começando a sentir ali por alguém ali, por um crush, um amor, um sentimento, um bullying, problemas, dúvidas, essas coisas, principalmente nos dias de hoje, e o pai fica surdo, nem escuta. A pessoa fala, ele não responde. Aí você pensa, mas será que não escutou? Repete. E a pessoa simplesmente fala outra coisa, sai do espaço em comum, não dá ouvidos. Este é o surdo, ao qual não se pode apedrejar um filho. Não é? Este é o surdo, aquele é o cego, o manco. Eles estão entendendo a profundidade e a atualidade desse texto tão difícil da Torá, mas tão moderno novamente, muito sabiamente aqui organizado, espertos pelos rabinos da Mishnah do século II. Por fim, não se culpa inteiramente o filho, vou ler de novo, pelo lamaçal em que se atolou, cujos pais estavam surdos e não podiam ou não queriam ouvir a voz desse jovem. Às vezes estou muito ocupado, vai se ocupar muito mais no futuro, se não der um tempinho para o seu filho agora, vai se ocupar muito mais. Ignorando sua súplica por mais amor, maior compreensão e consideração digna, preocupação, amor, sabe que disciplina dentro de casa, disciplina com uma criança, diz respeito a amor, não é crueldade, é disciplina. Quando você disciplina, você coloca uma rotina benéfica ali, mas você pode quebrar de vez em quando, mas você coloca e você tem aquela disciplina, você chama a atenção quando um filho está errado, o filho se sente amado, mesmo que ele reclame. Ai, você sempre reclama. Ai, você tenta... Não importa, ele quer escutar aquilo. Quando você diz para um filho, para de cutucar o seu rosto aí no espelho, um adolescente que está lá se cutucando, machucando, e aperta espinho, faz não sei o que, e se machuca. Ai, de novo reclamando, o rosto é meu, faço o que eu quero, esse tipo de coisa. 1 vez, 2 vezes você reclama. O dia que você não reclamar coisa nenhuma, esse filho, essa pessoa vai se sentir desamada. Desamada, porque quando nós disciplinamos, nós demonstramos o nosso interesse, a nossa preocupação, e nós temos interesse e preocupação somente com quem nós amamos. Olha que importante.
Quando nós falamos que Shalom não é ausência de guerra, nós temos que também pensar um pouco de sair disso também. Shalom é o nome de Deus, um dos. Shalom não significa exatamente paz, mas sim harmonia. A paz no sentido de harmonia, de plenitude. Comecemos a plenitude dentro de casa, não é? O filho rebelde pode ser culpado e punido somente quando seus pais estiverem de pleno acordo e em harmonia de voz, visão e dimensão. Ou seja, infelizmente é um pouco apertado para os pais aqui. Foram quase perfeitos, tudo certinho, fizeram o possível e o impossível. Aí ele pode ser culpado quando ele não escuta esta voz. Mas quando ele fala e não escuta a voz das brigas, de um casal que não dá certo, dessa confusão, ele não pode ser culpado. Significando que ao falar com o filho, o pai e a mãe não se contradizem. Quer dizer, sabe quando você vai dar... Não, vou ler inteiro aqui, daí vou dar um exemplo. O pai e a mãe não se contradizem e têm a mesma perspectiva e avaliação da sociedade em que seu filho vai crescer. Sabe quando o filho diz, posso ir, por exemplo? Claro que quando ele tem dúvidas mesmo assim, ou quando ele quer uma resposta mais fofinha, ele vai perguntar para o pai, porque o pai é mais ausente. Mas quando ele quer a verdade mesmo, ele vai ter que perguntar para a mãe, não é? Porque ela vai ser sincera, vai ser ali. Então, o filho, tô aqui no negócio da criança na minha cabeça. O filho lá, não precisa nem ser adolescente, né? Mas enfim, o filho pergunta alguma coisa, o que você acha disso? Eu posso fazer isso? Enfim, o pai diz, claro que pode, sem conversar com a mãe antes vai dar ruim. Você precisa saber o que o outro pensa sobre aquele assunto. Isso aqui tanto faz pai ou mãe, tá? Eu falei aqui mãe, tanto faz, tá? Vocês precisam conversar a mesma língua, conversar sobre isso antes. E não esse ping-pong que é o que acontece na sociedade desde 1980, acho que é isso que acontece. Que é assim, eu posso não sei o que? Pergunta para tua mãe. Você vai lá perguntar para tua mãe e vão dizer, pergunta para o teu pai, a tua mãe diz. E assim vai, mas eu já perguntei para o pai. Não, pergunta para o teu pai. Você vai perguntar para o teu pai, pergunta para tua mãe. Eles nem sequer falaram sobre o assunto, eles não se entendem, eles não sabem o que o outro pensa, eles não conversaram. Eles não conversaram, e isso é extremamente importante, não é? Bom, em vista disso, é possível compreender por que os rabinos afirmam que a execução do filho teimoso e rebelde por apedrejamento jamais ocorreu, nem jamais ocorrerá. Porque de todos esses defeitos, de todas essas perebas, de manco, de cego, de surdo, na vida real, no literal e no esotérico e no profundo também, não ouvir os filhos, ficar cego para os problemas, ficar mudo na hora de falar, não mover um dedo, todas essas coisas num casal só, uau! Né? A Paraxá vem e fala do divórcio, porque daí está na hora do divórcio mesmo. Então os rabinos conseguiram fazer essas limitações que tem com certeza as 4 interpretações, o pardês, eles conseguiram aqui dar uma ludibriada, dar uma preenchida importante, inteligente naquilo que poderia ter sido considerado uma lacuna ou um equívoco de Deus. Deus não erra. Que delícia essa Paraxá! Que delícia essa Paraxá! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês nunca se enxerguem como empoderados quando estão num conflito, quando estão numa guerra entre marido e mulher, nesse negócio do divórcio, entre amigos, entre concorrentes, entre relacionamentos, entre irmãos, família, fora da família, sociedade. Nunca se sintam empoderados o suficiente para enfiar os dedos nos olhos do outro. Não é? Para esse poder da guerra, sempre colocar na cabeça que a guerra é um retrocesso infame, é um retrocesso que custa muito, muito caro, não é? E que você também entenda como pai, mãe ou como filho aí, que você possa entender como é que deve funcionar o relacionamento. Como é que deve ser ouvido, visto, dado atenção, carinho. Opa, eu estou aqui chamando atenção, por enquanto eu só estou chamando atenção. Só chamando atenção, olhem para mim, eu quero conversar, eu os amo, eu preciso de vocês, afinal de contas, vocês são a geração anterior.
Vocês ajudaram Hashem a me trazer para o mundo, então vocês são os responsáveis, pelo menos pelo começo, né, da estrutura psicológica, do desenvolvimento de caráter do cidadão, da pessoa, do humano que nós vamos ser. Que você também entenda que toda essa loucura feminista, um dos motivos que isso está acontecendo, então agora estão guerrilhando contra os homens, tudo isso é muito histórico, é muito difícil chegar para uma mulher que foi subordinada, que foi submissa, que foi estuprada, por exemplo, que foi desrespeitada, que ela pense diferente. E nós somos produto das mulheres do passado. Então tudo muito difícil, vamos ser mais humanos aqui, vamos entender isso. Pessoas não são espólio de guerra. Espólio de guerra não deveria nem existir, porque as guerras não deveriam existir. Porque nós precisamos chegar num momento de plenitude, de shalom como harmonia, plenitude. Palavra shalom, plenitude, de paz. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, eu sempre gosto muito, porque eu sempre trago muito nos dias de hoje. Eu fico um pouco, eu fico receosa, porque eu fico com uns lachonará querendo entrar na minha cabeça, aqui no pensamento, né? Faleação, só no pensamento, ele não sai pela boca. Fico pensando aqui, já fico fazendo dentinho para umas pessoas, já fico assim, já cresço, já me coloco ali, já faço dentinho para mim mesma, já me melhoro, já cresço, já desenvolvo, já faço um balanço, já chego mais próximo de Rosh Hashanah com a chuva certa, da coisa certa e genuína, não é? Do balanço de como fui como mãe, de como fui como esposa nesse ano todo, de como fui como filha, de como fui como amiga, de como sou como pessoa e tudo mais. Ajeitar aquilo que ficou desajeitado, desarrumado pelas guerras do ano, não é? Aproveitar aquilo que foi bem feito, que foi organizado, que foi construído nesse tempo, não é? E chegar no final da conta da matemática lá e ter muito lucro, e ter mais a receber do que ter que pedir perdão, mais a receber do que a pagar. Que coisa boa, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham realmente gostado desse nosso estudo aqui. Eu vou ler hoje o Salmo 117. Louvai ao Eterno, ó vós todas as nações, louvado seja ele por todos os povos, porque imensa é sua constante bondade para conosco e para sempre durará a sua fidelidade. Louvado seja o Eterno, aleluia. Amém. Vocês podem dizer amém, tenham todos um maravilhoso dia, um maravilhoso estudo, se aprofundem, procurem os livros com comentário, não é? Uma Torá que tenha um comentário, que sejam de pessoas idôneas. Busquem, olhem para a sua vida, vamos ter esse Elul aqui realmente de um balanço positivo nas nossas vidas. Curta, comente, compartilhe, principalmente comente, se inscreva se não for inscrito, é muito importante para que os vídeos sejam entregues para mais pessoas. E sempre coloque na sua cabeça, saibam que a Torá é de todos, não é? É de todos nós, todos os seres humanos da face da terra. Tchau para vocês, um maravilhoso beijo, um maravilhoso